São José, que tivestes a singular tarefa de amar com coração de pai e de educar para a vida Jesus, o Filho de Deus feito homem, protegei-nos dos perigos e das tentações sedutoras do mundo. Mantei-nos firmes na fé e orientai a nossa vida para o bem e a caridade em favor de todos. São José, rogai por nós. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: sendo a paternidade de São José tão importante, como também o matrimônio dele com Maria, eu gostaria ainda de fazer mais algumas considerações sobre esta paternidade, para que nós possamos então ter bem clara a ideia da importância que São José teve no projeto de Deus em relação a Jesus com a sua paternidade. Então nós afirmamos que a paternidade de São José foi indispensável para honrar a maternidade de Maria, assim como também foi indispensável para que ele fosse reconhecido como pai legal de Jesus. Portanto, a paternidade de José foi importante porque, dessa maneira, ele foi aquele que deu a Jesus a genealogia. Nós sabemos que o Messias devia ser descendente de Davi. Então, José deu a descendência davídica a Jesus por meio da sua paternidade. José foi aquele que inscreveu Jesus como cidadão nos registros do Império Romano. Ele era um cidadão judeu, Jesus, e ele foi inscrito por José como pai responsável por ele. José foi também o responsável para apresentar Jesus, o filho primogênito, lá no Templo de Jerusalém, como nós vemos pelo Evangelho, para resgatar Jesus, para proteger Jesus, como nós falamos, em suma, para que Jesus pudesse crescer em idade, sabedoria e graça, conforme nos dizem os Evangelhos. Santo Tomás de Aquino, ele afirma que o filho não é considerado bem do matrimônio somente enquanto este é gerado dentro do matrimônio, mas enquanto vem acolhido e educado nele. E ele afirma: nem o filho nascido de adultério ou o filho adotivo, educados no matrimônio, são bens do matrimônio, porque este matrimônio não foi destinado para a educação deste filho. Ao invés, o matrimônio de José e de Maria foi destinado especialmente para acolher Jesus. Então, tem uma finalidade muito importante. E ainda Tomás afirma que o filho não é considerado bem do matrimônio quando é gerado por meio dele, mas enquanto no matrimônio é acolhido e é educado. Então, Jesus é o bem do matrimônio porque ele foi acolhido e foi educado
dentro deste matrimônio, com o papel importante de Maria e de José. E nós devemos lembrar, se é um erro teológico atribuir a São José uma paternidade não contida no dogma da Igreja, ou seja, da virgindade de Maria, da mesma maneira, é erro atribuir a José uma paternidade física que não é sua. E também é erro atribuir a José, aliás, à Santíssima Trindade ou ao Espírito Santo essa paternidade. E nós temos concílios da Igreja, por exemplo, o Concílio Toletano 11, de 675, que afirma que nós não podemos de maneira alguma afirmar que Jesus foi concebido do Espírito Santo, mas ele foi concebido por obra do Espírito Santo, o que é diferente. Então, a paternidade de São José não é uma paternidade natural, física. Alguns até defenderam, como nós lembramos, e quiseram afirmar que José realmente foi pai físico de Jesus. Outros até procuraram defender que São José contribuiu de uma maneira assim física para a sua paternidade ou para o nascimento de Jesus. Por exemplo, tem um josefólogo que afirma que a concepção de Jesus se deu por obra do Espírito Santo, mas com o sêmen de São José, o qual santificou ou foi santificado, unindo-se milagrosamente a Maria. Então, isso não é posição da Igreja, de maneira alguma, né? E São José não foi o pai físico de Jesus. Ele apenas foi a causa instrumental dessa paternidade com o seu casamento com Maria, conforme nós já falamos. A paternidade de José, portanto, não foi como alguns pensaram, inclusive alguns josefólogos, que foi com a ajuda do sêmen fornecido por São José, em que depois o Espírito Santo interveio como colaborador, como cooperador para a concepção de Jesus. Essas ideias não condiz com o ensinamento da doutrina da Igreja. De maneira alguma, São José cooperou fisicamente para a concepção de Jesus. Santo Tomás de Aquino afirma que Cristo nasceu de uma mãe virgem que foi concebido por uma virgem. E Maria, portanto, não tomou nada do que é humano e tudo foi suprido pelo Espírito Santo. E o Catecismo de Pio V sintetiza a tradição teológica sobre a concepção de Jesus com essas palavras: o corpo de Cristo se formou com o puríssimo sangue da Imaculada Virgem, sem nenhuma participação do homem, mas unicamente em virtude do Espírito Santo.
Então, Jesus foi concebido não como os outros homens, através da infusão do sêmen humano, mas por obra do Espírito Santo. Tem um teólogo também bastante conhecido, chamado Garrigou Lagrange. Ele diz que São José não cooperou no mistério da encarnação como instrumento físico do Espírito Santo. E, portanto, São Tomás de Aquino deixa claro que a concepção de Jesus foi obra do Espírito Santo e não houve a paternidade física de São José e, portanto, ele não é pai fisicamente no sentido natural, mas a sua paternidade é verdadeira. Então, a paternidade de São José é real e verdadeira no sentido estrito da palavra, embora os josefólogos chamem São José de pai de Jesus, né? E Maria também chamou José pai de Jesus. E é importante que nós tenhamos em consideração essas colocações para não fazermos qualquer confusão a respeito da paternidade de São José. Então, se nós chamamos São José de pai, se a Igreja chama São José de pai, se os grandes teólogos chamam São José de pai, se Maria chama São José de pai, se os evangelistas relatam que São José era pai de Jesus, embora não cooperando fisicamente para o seu nascimento, para a sua concepção, como é que nós podemos então chamar ou denominar a paternidade de São José? Nós temos várias denominações, eu escolhi algumas delas aqui. Alguns, por exemplo, dizem que a paternidade de São José é uma paternidade legal. Legal no sentido que ele era reconhecido como pai de Jesus. E os judeus reconheciam, chamavam José pai de Jesus. Nesse sentido, está certo. Outros falam também de uma paternidade no sentido mais de uma tradição judaica que via São José, aliás, que via a concepção de um filho legal por meio de uma lei do levirato. A lei do levirato do Antigo Testamento determinava que se uma mulher casada tivesse o seu marido falecido, então ela devia casar com o parente próximo daquele falecido e o filho que nascesse desse seria pai legal do falecido e pai natural daquele que o concebeu. Então, isso não se aplica a São José, porque São José não é pai legal desta maneira. Portanto, chamar São José de pai legal, até um certo ponto, pode ser aceito, mas não é a expressão melhor que nós devemos atribuir à paternidade de São José. Outra atribuição que é dada à paternidade de São José é pai putativo. Esta denominação nós encontramos até no Evangelho de Lucas,
no capítulo 3, versículo 23. Ou seja, José era considerado pai de Jesus. Então, até aí tudo bem. De fato, muitos usam esta atribuição para São José, pai putativo, mas é uma expressão um pouco incompleta, não diz tudo aquilo que é a paternidade de José. Sim, ele era considerado, na opinião das pessoas, pai de Jesus. Mas, como nós sabemos, Jesus não nasceu da cooperação física de São José. Portanto, chamar São José de pai putativo, como se usa chamar muitas vezes, não é o suficiente para explicar a paternidade privilegiada que José recebeu ao se tornar, portanto, esse colaborador direto na vinda de Jesus ao mundo. Outro título que é dado à paternidade de São José é pai nutrício, ou seja, aquele que alimentou, sobretudo, aquele que alimentou Jesus, que defendeu Jesus, que cuidou de Jesus. E é verdade, José fez tudo isso. Ele foi o pai que cuidou de Jesus desde o seu nascimento até os anos que com ele conviveu na oficina de Nazaré. Mas é muito pobre também chamar São José de pai nutrício. Essa paternidade não exprime tudo, porque pai não é só aquele que alimenta, que protege. A paternidade é muito mais ampla do que isso. E os filhos precisam da presença do pai em muito mais coisa do que dar uma educação a ele, ou de que dar a ele comida, casa, roupa, etc. Né? Então, é uma atribuição bonita, sem dúvida, e condiz a São José, pai nutrício, mas não é a paternidade ainda completa sobre São José. Pai adotivo, esta é uma das expressões mais usadas que nós ouvimos a respeito da paternidade de São José. São José, pai adotivo. Inclusive, até Santo Agostinho chamava São José de pai adotivo, dizendo que São José o adotou como o seu filho. E também São Bernardino defendeu esse título para São José. Mas São José foi mais do que um pai adotivo. São José, ele deu a Jesus toda a sua presença paternal dentro de um matrimônio. E a paternidade adotiva, ela é livre, porque o pai pode escolher o filho que quiser. Os pais que quiserem adotar um filho, escolhe aquele filho se torna adotivo. São José não escolheu Jesus como seu filho adotivo. Por quê? Porque o matrimônio, a paternidade de José estava dentro da realidade do seu matrimônio, ou seja, a sua paternidade. Jesus é proveniente do matrimônio que ele teve com Maria, da vida que ele vivenciou com Maria como esposo dela. Portanto, se por um lado não é errado dizer que São José
é pai adotivo de Jesus, por outro lado, não é a melhor expressão também que nós devemos utilizar para dar esse título a São José. Por quê? Porque ele casou-se com Maria e o casamento dele com Maria estava ordenado, endereçado para receber Jesus dentro desse casamento e ali José exercer a sua missão. Pai virginal é um outro título que se dá a São José, à paternidade de São José. E é um título bonito, é um título que condiz com a verdade, né? Ele foi pai virginal de Jesus, porque Jesus foi concebido virginalmente. E até o dogma da virgindade de Maria fica presente também aqui, quando nós afirmamos que São José é o pai virginal de Jesus. Mas nós devemos afirmar que São José é pai de Jesus, tem a paternidade sobre Jesus, não simplesmente porque ele fez o voto de castidade, de virgindade, mas ele é pai de Jesus por outras razões muito maiores, né, do que simplesmente esta. Outro título ainda que é dado a São José é de pai messiânico. Também está certo, né, porque São José deu a descendência messiânica para Jesus. O Messias, ao vir ao mundo, devia ser descendente de Davi. E José era descendente de Davi, e como pai, ele deu a descendência davídica a Jesus. Portanto, está certo nesse sentido, mas nós devemos lembrar que Jesus não foi apenas Messias. Jesus não foi apenas um descendente de Davi, ele era também o Filho de Deus. Então, a paternidade de São José suplanta esse simples título dele ser um pai messiânico de Jesus. Assim como também o título que é dado a José por alguns josefólogos de pai matrimonial, em virtude do matrimônio com Maria. E é claro, está certo, como nós exprimimos várias vezes aqui, foi o matrimônio dele com Maria que deu a ele a sua missão de pai de Jesus. Portanto, não está errado isto, mas também não expressa todo o sentido, a profundidade da paternidade de José para com Jesus, porque José incidiu profundamente na vida de Jesus. Eu acho muito bonita muito bonito aquilo que o Papa Francisco falou sobre São José no ano de São José, né? Como Jesus realmente esteve profundamente ligado à existência, à vida de São José e, é claro, a de Maria também. Portanto, é um título pai matrimonial que podemos aceitar, mas não é o melhor título também sobre a paternidade de São José. Por quê? Todos esses títulos são bonitos, são reais, mas a paternidade de São José é muito mais profunda, né? A paternidade de São José é uma paternidade superior, é uma paternidade especial, é uma paternidade que
contempla um desígnio de Deus para a vinda do seu Filho aqui na terra. Portanto, a melhor maneira que os josefólogos atuais acham que nós devemos chamar São José em relação à sua paternidade é de pai de Jesus, como os evangelhos chamam José de pai de Jesus, e como Maria chamou São José pai de Jesus, e como o magistério da Igreja, João Paulo II, chama São José pai de Jesus. Então, quando formos falar de São José, não tenhamos receio de dizer que ele é pai de Jesus, levando em consideração tudo aquilo que ele foi, que ele exerceu em relação ao Filho de Deus. Vamos terminar com esta oração. Ó São José, Pai do Verbo encarnado, ensinai-nos o caminho, sustentai-nos cada passo, conduzi-nos para onde a divina providência quer que cheguemos. Seja longo ou breve o caminho, seja fácil ou difícil, quer vejamos ou não com os olhos a meta, depressa ou devagar, convosco, ó José, temos a certeza de caminhar com segurança. Amém. São José, rogai por nós. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo.